Olá, amigos. Estamos de novo reiniciando com mais um capítulo. Dessa vez, é claro, com o assunto relacionado à globalização e cultura, né? Que vai da página 402 a 414, ok? 402 a 414. Vamos observar os símbolos culturais, a língua falada, a religião, né? Em função do processo de economia cada vez mais globalizada. Mas, conforme sabemos, é isso. Antes disso, a gente vai ver resolução de alguns exercícios. Assim como nas outras turmas, esta semana, o sexto, o sétimo e o oitavo ano, eu comentei algumas questões. Eu tenho feito na totalidade quase sempre. Isso aí está facilitando para vocês. Eu tenho que deixar vocês também quebrar a cabeça e me enviarem a resposta. Ok? Dessa semana para a próxima. Ok? E da semana anterior para esta semana. Muito bem. Eu escolhi da dinâmica populacional e globalização o exercício número 1 da página 396. Observe novamente o mapa da página 390. Responda as questões a seguir. Vocês têm o mapa da página 390, mostrando o fluxo migratório partindo da Europa. E agora, o movimento migratório em 2008 já mudou o direcionamento. Ok? Nós vamos ver as questões sobre isso. A de número 1. Ele pergunta: entre os anos de 1830 e 1914, de onde partiam os principais fluxos migratórios mundiais? Resposta: está aí bem claro na gravura do mapa. Partiam da Europa. Quando ele fala de 1830 a 1914, né, lembra aquele fluxo migratório para o Brasil, aquela segunda fase do crescimento populacional brasileiro. Não é isso? Muito bem. A fase em que o Brasil recebeu muitos imigrantes, a princípio, né, pela abolição da escravatura, isso, Lei Eusébio de Queiroz de 1850, e a necessidade de mão de obra para dar suporte ao desenvolvimento da economia cafeeira. Vieram muitos imigrantes italianos e espanhóis que se incorporaram ao processo da agricultura do café. Mas não é só para o Brasil, né, que vieram para os Estados Unidos e outros países do mundo. A letra B pergunta: qual país recebeu o maior fluxo de imigrantes entre 1830 e 1914? Foram os Estados Unidos da América. O Brasil veio em seguida, né? Segundo lugar. A pergunta C: quanto tempo se passou entre os mapas mostrados na página? 94 anos se passaram para a inversão desse sentido da migração do mapa 1 para o mapa 2. Aí vem a pergunta D. Como se caracterizam os fluxos migratórios mais recentes? Ora, gente, atualmente não existe mais apenas um polo emissor de migrantes, né? Não existe mais um polo emissor de migrantes. Mas as pessoas saem de todos os continentes em direção aos diversos lugares. É isso? Então a resposta da letra D. E a pergunta é quais países mais atraíram migrantes em
2008. Estados Unidos e países europeus. É isso? O gráfico representado no mapa, no segundo mapa, demonstra claramente por esse fluxo. Vamos agora à questão 3 da página 397. A questão 3 da página 397, ele diz: marque um X na alternativa que melhor explica o sentimento da xenofobia. Xenofobia, numa linguagem simples e curta, né? É a aversão a imigrantes de outros países, aversão a estrangeiro, aversão a pessoas, crenças e modos de vida diferentes, motivada por pensamentos de que imigrantes são concorrentes e geradores de problema. Olha aí, né? Às vezes é um engano, né? Muitas vezes o imigrante é um somatório de mão de obra. Muitas vezes o imigrante ajuda o desenvolvimento do país, né? A fuga de cérebro de países subdesenvolvidos para países como a Europa, como países da Europa, né? Alemanha, o Reino Unido, né? Da Ásia, o Japão, o continente americano, os Estados Unidos. É importante essa mão de obra altamente qualificada, né? Muito bem. Então, o segundo quadrinho, vocês devem marcar o X. Isso aí é o sentido do que representa xenofobia. Ok? Vamos agora a uma outra questão da página 398 agora. 398, tá certo? 398. A questão 6. Leia as manchetes. Você tem crise humanitária, crise humanitária, né? Mais de 800 venezuelanos chegam ao Brasil por dia. Ok? E a outra manchete: achei que ele voltaria logo, diz refugiada síria há 3 anos no Brasil. Aí as perguntas são ABCD. Primeira pergunta em cima dos textos. Qual o principal assunto abordado nas manchetes acima? Aborda o quê? A presença de refugiados no Brasil. Né? Venezuelanos chegam ao Brasil por dia. 800 venezuelanos. A pergunta B. Por quais motivos esses grupos de pessoas se deslocam pelo mundo? Essas pessoas são obrigadas a deixarem o lugar onde vivem, né? De maneira forçada. Geralmente por motivo de guerra, de perseguições políticas, de perseguições até mesmo de ordem religiosa. Muito bem. A pergunta C exige. As manchetes citam 2 origens diferentes de imigrantes que vivem no Brasil. Quais são os países de origem desses imigrantes? A Venezuela e a Síria. Ok? Venezuela e Síria. Muito bem. E por último, a pergunta D. Escolha uma das situações apresentadas na manchete acima e pesquise por quais motivos os venezuelanos ou sírios têm deixado seu país de origem para viver no Brasil, na condição de refugiado. A resposta é crise política e crise econômica. É isso? Muito bem. Essa crise política e crise econômica tem passado a Venezuela desde 1913, que a Venezuela vem passando. E principalmente a guerra civil, que ocorre na Síria desde o ano de 2011. São as respostas das questões. Ok, amigos? Então nós temos aí a resolução das questões e agora vamos seguir, né, isso que está aí para vocês.
o título, as páginas, e em seguida a introdução, símbolos culturais, língua falada e religião. Legal? Bom, o assunto globalização e cultura, vejamos aqui a página 402. Ora, pessoal, a globalização, sem dúvida, aumentou a fluidez de pessoas, mercadorias, capitais e informação. Vários fatores, né? A era da informática, embarcações, ou meio de transporte, capacidade de maior porte de carga, o deslocamento mais rápido, agilizando todo o serviço que é oferecido aos países e à população. O grande fluxo de pessoas, mercadoria, capital e informações, reflexo da globalização, exerce intensa influência sobre as culturas nacionais. Porque, veja bem, o título é Globalização e Cultura. A influência da globalização nas culturas nacionais. A globalização vem proporcionando o contato entre os mais diferentes povos, como também entre seus valores e modo de vida. Esse contato ocorre física e virtualmente. Física e virtualmente. Muito bem. Essa globalização, ela tem um enraizamento e uma influência muito grande na influência das culturas nacionais. Isso porque ela estabelece um contato direto entre diferentes povos. E a questão já foi dita anteriormente, né? Tudo acontece e pode ser observado e analisado ao vivo. Não é? Muito bem. Isso aí faz com que, além de estabelecer o contato direto entre povos diferentes, né, incluindo os valores e modo de vida nessas relações de contato internacional. Isso é divulgado, é propagado em todos os países do mundo. O deslocamento de pessoas, por exemplo, conduzem a sua bagagem cultural. É como que um elemento leve em suas relíquias ou em sua mala, né, na qual coloca seus objetos de uso, a sua cultura também vai consigo. Isso porque a própria vestimenta do elemento configura a sua própria cultura. Não é isso? Muito bem. O deslocamento de pessoas conduzem a sua bagagem cultural. Os filmes, os programas de televisão e os vídeos, que também são levados através de sistemas de comunicação cada vez mais eficazes. Isso faz com que ocorra o fortalecimento de aspectos culturais de determinado povo, quando estes, principalmente os países mais desenvolvidos, resolverem dominar o mercado internacional, jogar a sua cultura, né, o seu modo de vida, seus padrões sociais. Isso pode afetar outras culturas menos privilegiadas, outras culturas menos desenvolvidas. Isso enfraquece a identidade cultural do lugar em que uma potência maior, um país mais desenvolvido, mais intrinsecamente ligado a essa era da informática, dominar
com mais força aqueles mais dependentes, aqueles países mais subdesenvolvidos. Então enfraquece a idade cultural de cada lugar. E, consequentemente, se enfraquece a idade cultural de um lugar, não é verdade? Fortalece os aspectos culturais de determinado povo, do povo que domina aquele país menos apto, né? Menos desenvolvido. O acesso global aos diversos tipos de cultura. Ou seja, todos os países do mundo estão submetidos à acessibilidade dos meios de comunicação. Isso é divulgado no mundo inteiro. É uma divulgação, muitas vezes, de imagens reais, que relatam, que mostram o padrão de vida, os hábitos, os costumes, retratado na maneira de vestir, retratado na própria alimentação, no idioma, a própria religião, etc. Muito bem. Há quem defenda, inclusive, que a globalização é favorável ao conhecimento. Por quê? Valorizam a cultura e costumes diferentes. Mas a coisa é meio complicada. As pessoas adicionam em seu dia a dia práticas existentes no modo de vida de outras culturas. Ora, gente, veja como é distante. O Brasil no continente americano, hemisfério ocidental. A Coreia do Sul, lá no hemisfério oriental, no leste da Rússia, abaixo da Coreia do Norte, né? É um país em desenvolvimento, é um país que é dono de uma alta tecnologia. A indústria automobilística, a Kia, né? É um tipo de veículo produzido naquele país. Não é isso? Equipamentos de comunicação, de imagem, de televisão, grandes marcas são mostradas, produzidas naquele país. Ora, gente, eu estou lembrando agora de algo interessante. A minha filha me deu uma neta, Luana Nóbrega, que é apaixonada por um grupo rítmico da Coreia do Sul. BTS. É um grupo de jovens que canta, assim como os Beatles, nos anos 60, revolucionou a música mundial, aquele grupo inglês, né? Minha época. Então esse conjunto, a minha neta se apaixonou tanto pela música e pela simpatia dos componentes, que ela adora. Ela passa tempos, horas, ouvindo música daquele grupo vocálico. E a maneira como eles dançam, ela fica imitando. Isso é influência cultural. Ou seja, a globalização, ela adiciona no seu dia a dia práticas existentes no modo de vida de outras culturas. Há uma assimilação, muitas vezes rápida. Ok? Muito bem. Já outros defendem que a globalização acredita que os valores culturais, ao se fragmentarem de cada povo, podem se perder. Pode se perder como? Com a inclusão de novos costumes de seu dia a dia. Ou seja, imprimir um processo de aculturação. Introduzir em um determinado grupo de pessoas culturas que não é a sua. Uma coisa interessante aconteceu aqui no Brasil. O índio brasileiro, a quase totalidade, tem hábito, né? Que há tempo foi introduzido.
trazido pelo colonizador. Até a língua falada, a língua portuguesa, foi imposta aos índios. A própria religião, isso é um processo de aculturação, ok? Então, os valores culturais, ao se fragmentarem de cada povo, pode perder com a inclusão de novos costumes do seu dia a dia. É isso, companheiros? Gente, bom pessoal, quais seriam símbolos culturais? A globalização, ela absorve e pode influenciar também as culturas de todo o mundo. Alguns elementos culturais locais ou regionais. Podemos dominar sobre as que vêm de fora. Assim como que as que vêm de fora podem nos dominar. A cultura de um povo se limita ou faz referência, melhor dizendo, melhor colocar assim, faz referência à religião, à língua falada, os costumes, as vestimentas, como já falei no início dessa aula, tradições e modo de vida. Tradições e modo de vida, sim. A língua falada é usada para quê? Para expressar. Expressar o quê? Manifestar crenças, ideias e pensamentos. Então a língua falada é usada para manifestar crenças, ideias e pensamentos. As pessoas que possuem o mesmo idioma ou o mesmo dialeto formam um grupo fechado ou unido contra os que não dominam o mesmo. Essa forma de se expressar. Então veja bem, eu digo a vocês que existem pessoas que têm o mesmo idioma, o mesmo dialeto, são contrários, né? E têm maior força a se opor ao domínio de outros povos que não se identificam com essas de mesmo idioma e mesmo dialeto. É uma barreira, é um obstáculo. Ok? Muito bem. A religião, os cultos, os ritos, as crenças religiosas, né? Em todo o mundo. Por exemplo, número de fiéis, maior número. A gente viu na aula passada que está presente aonde? Em algumas religiões, como o cristianismo, o islamismo, que tem a maior parte congregada por povos muçulmanos e que Maomé foi o seu principal profeta. Tanto é que anualmente existe o que nós chamamos de migrações de povos para muitas cidades que são cidades religiosas, como Meca, na Arábia Saudita, é isso? Como Fátima, em São Paulo, Juazeiro do Norte, no Ceará, etc. Os hábitos culturais mantidos pela religião, a vestimenta, você tem aí, se vocês observarem, na página 403, olha a McDonald's ali com o símbolo, né? E você mostra aí pessoas vestidas a rigor como muitos povos do Oriente Médio. Não é isso? Com muitos povos do Oriente Médio, do Iraque, na Arábia Saudita, essa vestimenta é muito comum. Ora, gente, quando ele fala em hábito, alimentação, está aí retratado na página do livro o símbolo da McDonald's numa loja de alimentos. Isso é efeito de um processo de globalização cada vez mais expansivo, cada vez mais
incrementados no mundo como um todo. Isso existe muito no Brasil. Né? Existe muito. Os chamados shopping centers é um exemplo de influência cultural também no Brasil e que atende aos interesses do capitalismo atualmente. Você chega no shopping center para ser estimulado a comprar, o piso é escorregadio, ar-condicionado perfeito. Você não vê a luz solar, é tudo iluminado artificialmente. Você esquece do tempo, você chega de 10 horas da manhã, quando vê, é 8 horas da noite, 9. O som apaga, as lojas começam a fechar. Puxa, como o tempo passou. O piso escorregadio é para você caminhar lentamente, para não escorregar. E caminhar lentamente para observar melhor o que está em exposição nas lojas daquele shopping, para ser atraído a comprar, a adquirir, a gastar. É isso? O capitalismo é selvagem. Ele atrai. Ele escraviza de uma maneira ou outra, econômica, culturalmente, etc. Isso, na maioria das vezes, estimula o processo de gasto de capital. Muita gente evita de ir ao shopping, levar cartão de banco para não ter que sacar dinheiro, porque também não vai levar o cartão de crédito para não comprar. É uma maneira também de economizar. E note bem que a globalização, de um lado ou de outro, de uma maneira ou de outra, procura sempre por onde encontrar um meio para se aproveitar, avançando sobre os hábitos, os costumes e, principalmente, a economia dos diferentes povos do mundo. Meus amigos, estamos chegando ao final desse capítulo. Vocês observem aí na tela agora que tem da página 405 a 414. São muitos exercícios. Vocês escolhem dentre esses, né, os exercícios completos de uma página, né, que foi a questão 1 até a questão tal, mas que na página seguinte, se tiver a continuidade, você complementa. Se começar outra série de questões a partir do número 1, então você encerra ali, naquela primeira, e envia para mim. Senão vai ficar muito trabalho para vocês, que aliás, eu acho até que vocês estão muito sobrecarregados, né? Estão muito sobrecarregados de assunto. Por isso eu estou reduzindo a carga. Próxima vez estaremos aqui novamente com outro capítulo a estudar.